Bom, pessoal, agora eu gostaria de convidar, né, uma amiga para a gente ter uma conversa, né? A Marilda, ela veio a convite do professor Erickson e a meu convite também, porque no período da manhã nós tivemos uma conversa que fechou o nosso sarau, que essa conversa, na verdade, ela é parte da culminância, né? Então, a culminância que vocês vão dar sequência a ela após o intervalo, teve várias oficinas, vários projetos, várias ações que foram desenvolvidas na escola ao longo desse primeiro semestre. E entre elas, uma dessas atividades foi a gente refletir com os alunos do ensino médio a questão da afro-brasilidade, né? A questão de trazer uma reflexão sobre as questões étnico-raciais dentro da escola. E aí, para encerrar esse trabalho, a gente convidou, né, algumas pessoas importantes para poder ter essa fala com a gente e também para estender esse convite para outras ações que nós vamos desenvolver ao longo desse ano. Então, eu gostaria que a Marilda viesse até aqui. Então, eu vou passar a fala para a Marilda. Boa tarde a todos e a todas. Eu agradeço muito ao convite, em primeiro lugar, né? Eu acho que é sempre importante nós estarmos falando sobre a questão dessa africanidade dentro do nosso país, né? Do Brasil. E acredito também que vocês, alunos, que estão entre o 6º ano ao 9º ano hoje aqui, com certeza devem estar estudando a história do Brasil. Né? Então, quando a gente fala estudar a história do Brasil, quem são as pessoas que realmente fazem parte desse Brasil, né? Nós temos 3 raças, vamos dizer, né? 3 etnias que formaram o nosso Brasil. A princípio, começando com os originais da terra, que já são os indígenas que já estavam aqui. Depois, os portugueses que chegaram, né? E por último, os africanos. Aí, quando a gente fala esses africanos, né, eu praticamente hoje vou falar sobre os africanos. Quando a gente fala da questão desses africanos, são pessoas que fizeram uma diáspora, né, no qual onde na África, né, África que é um continente com mais de 50 países, porque muitas pessoas ainda acham que a África é apenas um país, não, é um continente, né? E quando a gente começa a estudar um pouco dessa história do Brasil, a gente vai vendo as formações de cada pessoa que faz parte, de cada aluno que permeia, que passa dentro desse espaço escolar, né? Então, essa diversidade entre as pessoas que estão aqui dentro desse espaço hoje, com essa pandemia, embora estejamos com essa pandemia, então a gente passa a pensar como é que a gente faz, como é que a gente atua e como a gente, na grande verdade, trabalha junto com os nossos amigos de sala. Porque a partir do momento que nós visualizamos e vemos que todo ser humano, praticamente, né, dentro da nossa Constituição é tido como iguais, se nós somos praticamente todos iguais, então a gente parte pelo princípio da equidade. Lá na frente, quando a gente começa a analisar como nós somos professores, dentro da nossa sala de aula, o que a gente procura fazer? Passar essa equidade de conhecimento pelo qual a gente, um dia, dentro de uma sala de aula, dentro de uma universidade, nós passamos a estudar, passamos a ter esse conhecimento para poder transmitir para os nossos formandos, nossos alunos pelo qual hoje estão. Dar essa sequência para uma pessoa que vai, no caso, vocês, 6º ano ou 9º ano, depois vem o ensino médio, para uma formação de cidadãos. O que é ser um cidadão dentro do nosso país, dentro do nosso Brasil? Né? Quais são os direitos que cada um de nós temos, permeando e passando dentro do nosso conhecimento, dentro da nossa história enquanto estudantes? Qual o direito nosso enquanto alunos dentro da sala de aula? Eu achei super pertinente quando esses alunos fizeram essa reivindicação dentro da escola. Quando você atua essa liberdade de você ter como direito, né,
de você estar dentro de um espaço, de você poder conseguir estudar, né, mesmo estando online. Então significa que nós temos o direito de ser um bom cidadão, de ter esse conhecimento, né? E aí eu trago para vocês um pouquinho, então, da minha trajetória também. Eu, enquanto professora, hoje, professora de geografia também, trabalhei no estado, trabalhei na rede municipal de Sorocaba por muitos anos, trabalhando desde a pré-escola até os maiores, né, que a gente pode dizer, que é o 5º ano. Mas a gente passa por um processo de pensar que, quando você fala nessa africanidade, você vai buscar a cultura. Que tipo de cultura? O que é a cultura, na verdade? É toda essa mistura e o respeito que a gente tem que ter para com o próximo, né? Ah, mas professora, às vezes a gente fala assim, ah, mas a cultura africana é só o samba. Não é só o samba. Se você for analisar, você tem na alimentação, né? Você vai conseguir ver que também dentro dessa alimentação são os alimentos que você permeia e você tem dentro de uma africanidade, né? Aquilo que quando, durante a história, conta, e não é mentira, os 300 anos de escravidão que nós tivemos no nosso país. E por que realmente surgiu um prato que é tão assim tradicional, onde muitas pessoas gostam, muitas pessoas comem e se saboreiam, né? Que a gente fala assim, é a feijoada, né? Mas a feijoada, como que surgiu a feijoada? As criançadas, e vocês no caso, né? Vocês jovens, alunos do 6º ano, com certeza vão saber que muito tempo, né? Quando esses escravos eles mantinham uma relação dentro daquela senzala, né? A gente tinha o quê? A sobra de alguns alimentos e aonde dentro dessa sobra eles faziam essa alimentação. E como eu trabalhava na época com a questão rural, urbana, né? Que é rural, na questão rural, né? Era plantios, né? O que sobrava dentro do plantio do feijão, aí você colocava. O angu, muitas vezes a gente fala, e o angu, o que é o angu? É o fubá, que muitas vezes, acho que não sei se aqui nessa escola, eu, na minha época, muitas vezes já foi oferecido pra gente dentro da escola, que era o fubá, né, com creme de carne moída por cima, ou então molho de frango, né? Então, tudo isso aí são comidas tradicionais que a gente traz também, né? Pensando na alimentação. Mas quando a gente pensa assim também, na musicalidade, que tipo de música a gente pode ver, professora? Que tipo de música a gente pode ouvir? Hoje a gente tem, vocês que são super jovens, o MC, né? Eu acho que tem gente que talvez curta o MC, os meninos maiores do ensino médio, né? Ou então o 9º ano, já consiga ver que são algumas coisas que trazem pra gente o quê? Essa reflexão do que acontece com muitas pessoas no nosso país, né? Que são algumas reflexões para que a gente para pensar. Fora um pouco dessa igualdade dentro da sala de aula que a gente tem. No nosso país hoje nós apresenta no IBGE praticamente 52% de negros, né? O que significa isso? E os demais miscigenados? Hoje nós somos um país miscigenado. O que é um país miscigenado, professora? Um país miscigenado é onde o branco, logo no início, quando o Darcy, né, Ribeiro fala, né, dessa miscigenação desse país que iria acontecer, do mameluco, né, que era tido como mameluco, como era tido como o caboclo, né? Então a gente começa a pensar que era o branco que casava com o negro negro que casava com o índio, e aí foi se permeando e fazendo essa miscigenação dentro dessa nossa história. E aí praticamente nós fomos construindo esse povo e essa nação, onde nós somos todos brasileiros e todos perante a lei da Constituição de 1888, fala que nós somos todos iguais e temos os direitos iguais. A saúde, a educação, a cultura, principalmente a cultura. Porque um país que não tem cultura, o que acaba acontecendo? Se aqui mesmo vocês deram um exemplo, que seria de nós se nós não tivéssemos a poesia, a música e a dança, né? E isso daí traz muito consigo também, se a gente for analisar, quando a gente permeia, quando a gente passa pela africanidade, os batuques, né? As umbigadas, Solano Trindade, né? Com um grande poeta que nós tivemos no Brasil, literatura com a Carolina de Jesus, né?
Hoje também nós temos a Djamila Ribeiro, uma filósofa. Se a gente for analisar também, nós temos também a Conceição Evaristo. Vocês talvez já tenham tido a oportunidade de ler, se não tiveram aqui dentro da escola, eu acredito que vocês tenham esses livros. Então é uma continuidade de coisas que a gente vai poder estar agregando. Lá na época do Egito, quando a gente fala assim, nossa, o Egito faz parte da África, sim, o Egito faz parte da África. A Etiópia também faz parte da África, onde nós temos o quê? Várias faculdades, gente. A gente acha que a África é só aquela pobreza, né? Quando a gente analisa a África, é só aquela pobreza. Não. A gente precisa, enquanto professores, ter essa linhagem de saber e ver dessa africanidade, dessa África com relação ao Brasil. Ninguém, no caso, na época, não trouxeram os africanos porque eles eram bonitos? Não, talvez. Porque eles também tinham conhecimento. Tinham o conhecimento de você poder trabalhar com o ouro. Tanto é que o nosso país, na época da mineração, se a gente for ver, aí acho que o 7º ano já começa a ver essa questão da mineração dentro do país, de toda a retirada de matérias-primas que nós temos, né? Então tudo isso daí também faz parte dessa questão. E quando a gente chama aqui, ó, próximo de nós, na nossa cidade, as formações dos quilombos, né? O que é o quilombo? A gente pensa assim, eu não sei o que é quilombo. Não, eu até sei o que é um quilombo. É um agrupamento de quê? Agrupamento de pessoas, né? Que moram na zona rural ou na zona urbana, porque hoje nós temos o quilombo urbano também, né? Eu e a Débora tivemos a oportunidade de ir para o quilombo do Cafundó, fazer um trabalho no quilombo do Cafundó. Então é tão próximo daqui de vocês, o quilombo do Cafundó, né? Se a gente for analisar, o que é o quilombo, né? Porque era uma questão de resistência quando você está lá no ensino médio, ou quando você está no 8º ano, você começa a estudar, se não me engano, as regiões. Aí a gente fala assim, o maior quilombo que nós tivemos no Brasil foi Zumbi dos Palmares, né? E fica em Alagoas. Por que lá? Porque nós tivemos Gangazumba, que ficou muitos e muitos anos, praticamente, que tendo essa resistência. Então, o que é um quilombo? O quilombo é uma forma de você resistir, de repente, algo que as pessoas não estão fazendo legal, né? Então, é uma forma de você falar assim, eu estou resistindo porque não que eu não queira ser escravo, não que eu não queira trabalhar, mas que se eu estou fazendo um trabalho, eu mereço receber por aquilo que eu estou fazendo, né? Não estar nessa gratuidade, né? Ser voluntário é maravilhoso. Hoje, no país, se a gente for analisar, nós temos várias ONGs que trabalham com essa questão de voluntariados, que isso daí também faz com que a gente, enquanto cidadão, a gente cresça muito, né? Mas se a gente analisar o que é a questão dessa busca mesmo, né? Dessa região enquanto quilombo, né? É a formação de uma resistência, né? Mas existia somente esse quilombo aqui do Cafundó? Não. Aqui na nossa região, na região do Sorocaba, nós temos o quilombo do Cafundó, nós temos o quilombo do Tucano, que é em São Roque, nós temos o quilombo em Pilar do Sul, né? E temos um aqui próximo de vocês, aqui atrás, né? Subindo aqui, se não me engano, vai sair para a represa, não é isso? Ali vocês têm também, né? Então é uma forma de você estudar um pouco dessa história dessa sua região, porque eu acho que quando a gente fala assim, quais são os grupos, né, na nossa cidade, na cidade de Votorantim, que nós temos, que podemos falar assim, puxa vida, eles remetem, eles trazem um pouco da experiência da nossa região enquanto africanidade. Nós sabemos que a nossa região era tida com o maior número de indígenas, que infelizmente também, se a gente for buscar, não temos mais. Onde é que estão essas pessoas, né? Também a gente sabe que aqui em Itapiraí tem um grupo de pessoas indígenas que vieram para cá, mas esses daí já vieram de outros lugares. Então são coisas que a gente começa a aprender a ter uma noção de história. Porque um país sem história, cada um sem história da sua descendência, fica muito complicado de saber quem eu sou, quem são os meus, para onde vieram, para onde estou indo, né? Então é isso que a escola, enquanto papel, ela procura fazer isso daí com vocês. Trazer um pouco desse conhecimento, trazer um pouco dessa noção, dessa africanidade. Eu começo, assim, falando para vocês dessa forma, porque
Porque enquanto eu sou ativista também, há mais de 30 anos, né, eu faço parte do núcleo de estudos afro-brasileiros, então há mais de 30 anos eu estudo também todas essas questões que praticamente vem se levantando no nosso país, né? De repente com uma violência, né? Quando a gente fala assim, a mulher sofre muito, né? A mulher trabalha 3 vezes mais que o homem. Então são algumas coisinhas que a gente começa a ter a noção do porquê muitas coisas começam a acontecer na nossa cidade, no nosso estado, e aí a gente abre um pouquinho mais o nosso país, depois a gente abre um pouquinho mais do mundo. Quando a gente fala assim, lá nos Estados Unidos hoje tem até uma lei que eles praticamente colocaram para glorificar, para dar grandiosidade, né, no que foi realmente a escravidão nos Estados Unidos. Quer dizer, o que significa isso? Você pensar que alguém ajudou a construir o país. Se o nosso país foi ajudado a construir, não foi somente por portugueses. Nós já tínhamos indígenas, que muitos desses indígenas foram mortos, né? Mas aí quando a gente traz para o dia de hoje, a gente começa a analisar que dentro dessa pandemia, talvez vocês já tenham visto nos jornais, no Jornal Nacional, sei lá, qualquer outra rede de jornalismo, aonde fala, nossa, determinado X de alunos não tiveram condição de poder estar estudando. O que é isso daí? Por que levou a isso? O que levou? Quando muitos falam assim, nossa, até a CUFA está distribuindo alimentos para essas pessoas. Por que está distribuindo alimentos para essas pessoas? Seria necessário? Ficou assim, muito assim, esclarecido, ficou muito mais visível essa necessidade e essa falta de entrosamento que nós tivemos no nosso país para com todos os brasileiros. Então, quando a gente fala assim que há essa falta de cumplicidade, aí a gente busca o quê? As políticas públicas. E dentro dessas políticas públicas que a gente vai começar a pensar com o quê? Pensar como realmente cada cidadão está sendo tratado dentro do nosso país, né? Que desigualdade é essa que vem acontecendo, que está assolando dentro do nosso país, que está tendo mortandades agressivas, pessoas que são paradas nas ruas, por discriminações. Então são faltas assim de respeito mesmo, né? De respeito mútuo, de respeito humano. E o que leva a isso? Leva praticamente a um descontrole social. Porque hoje, daqui a pouco, a gente vai começar a falar assim, nossa, nós vamos entrar num descontrole social. Mas o que é descontrole social? É onde as pessoas não têm o direito de fazer mais nada, né? É onde você não tem o direito, de repente, de você pegar um bom livro, de você ler esse bom livro, né? De poder se expressar, como vocês tiveram a oportunidade de expressar aqui algumas crianças que falaram sobre sua reivindicação. Então, essa questão, assim, dentro dessa variedade que a gente fala, da educação étnico-racial, é saber que todos somos iguais. Ou seja, o indígena, hoje o IBGE mostra, né, lá na sua súmula, que ele fala, nós temos o branco, o vermelho, que é o indígena, o amarelo, que é o coreano, o japonês, o chinês, né, o negro, né, e o branco. Então, todas essas determinações que o IBGE nos coloca é onde você vai se autoassumir também quem sou eu perante a sociedade. E quando eu assumo quem sou eu, quem é a minha família, né, dentro dessa sociedade, é onde nós vamos ter o quê? Eu falo alguns benefícios, porque você dar cotas não é benefícios. É pensar que você teve durante um tempo de 300 anos uma pessoa que foi escravizada, depois foi oferecido terras para algumas outras etnias que viessem para o país para poder ajudar a agregar, e para o outro foi desmerecido o direito à escola, o direito à noção de terras, né? Então é aonde a gente acaba falando assim, que no dia 13 de maio de 1888, né, foi o ano que começou verdadeiramente o primeiro, depois do dia 14, um monte de favelas no país. Por quê?
porque as pessoas negras não tinham aonde ter seu espaço, não tinham casa, não tinham direito a nada, e além, sem contar, das leis de vadiagem. Se você era negro e ficava andando pela rua, é o vadio, pode prender ele que ele é vadio. Né? Então tudo isso daí são algumas coisinhas que a gente vai conseguir ao longo da história poder permear e passar isso daqui dentro da escola. Ou seja, também, quando a gente fala fulano corre muito, né? Atletas, hoje agora nós vamos ter uma experiência muito bacana que nós estamos entrando agora, faltam 20 dias para as Olimpíadas. Quando você fala nesses 20 dias das Olimpíadas, é a concentração de todos os povos. Quando todos os povos vão para essas Olimpíadas, você vai ver as performances de cada atleta. Em cada atleta, quando você começa a pensar no perfil daquele atleta, praticamente em ciência, você pode ver, em biologia você pode atuar e visualizar toda essa corporidade desse ser onde ele começa a fazer os seus exercícios e ganhar, né, e ter enquanto medalhas. Quando nós tínhamos a São Silvestre aqui no Brasil, a gente via que aqueles meninos africanos eram os maiores que sempre ganhavam. E nem sempre, né, foi assim. Mas de repente você vai ver, você vai trabalhar a genética dessa africanidade, né, desse povo negro. Que genética que é essa, de repente, né? Quando você pega e fala assim na musicalidade também, a gente pode estar trazendo o Martinho da Vila. Eu sei que vocês são muito jovens para de repente estar falando do Martinho da Vila, mas eu falei do MC e outros, né? Você vai trazer toda a compostura, de repente, dos sons, né? Toda essa compostura desse conjunto de sons que nós temos, né? Quando você fala na parte artística, hoje você começa a visualizar um pouco mais de pessoas, ou seja, não falo assim da Thaís. Hoje nós temos a Thaís Araújo, que é a mais linhagem da época de vocês, crianças, né? Na minha época era a Ruth de Souza, né? A gente tinha como parâmetro. Então são pessoas que você consegue ter e visualizar, né? E fazer esse trabalho. Aonde é que estão? Quando a gente fala a africanidade dentro da escola, é você conseguir se ver. É onde esse negro, essa criança negra, ela consegue se retratar positivamente e olhar, né? E conseguir ver o seu ser representado. E o que significa isso, ver e você estar lá vendo um representado? Né? É poder falar assim, puxa vida, eu quero ser um dia igual a fulano de tal, pela sua postura, pelo modo que essa pessoa trata o outro, né? Eu acho que o tratamento dentro de uma escola é tudo também, né? Eu ter um amigo chinês, eu ter um amigo coreano, eu ter um amigo branco, eu ter um amigo negro mesmo, é a gente se compartilhar, né? Se agregar, estar junto, compartilhar das coisas boas, fazer essas novas amizades, estar dentro de um processo, mesmo dentro de uma universidade, porque daqui eu espero que saiam vários médicos, né, engenheiros e assim para frente, né, o que você queira ser, mas dentro de uma universidade lá na frente, quando a gente fala do ensino médio, que é tão importante quando você fala quem você é, quando você se assume, né? Eu tive uns 2 anos atrás, uns 3 anos atrás, eu trabalhava numa escola onde nós fizemos, acho que aquela provinha do Enem, se eu não me engano, e aí foi feito um trabalho com esses alunos para que realmente eles se assumissem quem eles eram dentro da escola, né? Como é importante você se assumir, né, quem é você. Se os meus pais são brancos, se os meus pais são negros, se o meu pai é branco e minha mãe é negra, se minha mãe é negra e meu pai é branco, vice-versa, então praticamente você vai se assumindo que cidade, que população que eu tenho, pelo qual eu faço parte. Como é tão importante isso daí, enquanto a gente ser, né, e pensar que o primordial de tudo, gente, é pensar sempre que nós somos todos brasileiros. E por sermos brasileiros, é por isso que a gente quer essa mudança. Que mudança que a gente quer? A mudança do respeito, a mudança do amor, né, dentro da nossa cidade, dentro da nossa escola. Porque quando você compartilha, né, coisas maravilhosas que você sabe fazer, isso daí é divino. Eu fazia parte de um coral que se chamava Coral do Movimento de Mulheres Negras, né? Ele surge, como que ele surge esse coral do Movimento de Mulheres Negras? Porque eram mulheres que eram domésticas, negras,
que não tinham com quem deixar os seus filhos também, mas umas com as outras precisavam conversar sobre os seus problemas, sobre o que acontecia com elas, né? E aí foi. Depois, muito mais à frente, eu acabo, junto com uma amiga que já falecida, Rosângela Cecília, montamos o Centro Cultural Quilombinho. Né? O Centro Cultural Quilombinho, ele vinha com uma performance de você passar um pouco dessa história afro-brasileira para as crianças. Na pintura, na dança, na música, na literatura, na história, né? Coisas que hoje a gente consegue visualizar, que a escola hoje, com a escola aberta, vamos dizer, ela consegue trazer isso, e isso daí é muito importante, essa troca desse conhecimento. E para além desse muro, né? A gente não ficar preso dentro desse muro, não ficar preso dentro dessa sala, né? Isso daí faz com que cada um de vocês tenha um novo conhecimento. E mais à frente também, como eu faço parte lá do NUCAP, como eu já tinha dito para vocês, que a gente tem todo mês, né, todo segundo sábado de cada mês, que é aberto também para vocês assistirem ou pelo Face, ou assistir pelo... Também a gente pode estar mandando para vocês um Meet, no caso, né, quem queira participar, que é super interessante. O que é dito lá, o que é estudado lá. Lá nós estudamos a saúde do negro, alguns filósofos, alguns escritores, né? Ontem mesmo eu tive a oportunidade de assistir e participar de uma live junto com a Conceição Evaristo, né? Que ontem eles lançaram, foi o lançamento do livro Mestres da Periferia. Mestres da Periferia. Então eles vão estar contando um pouco da história da vida de Marielle, vão estar contando um pouco da história de quem são essas pessoas que são mestres hoje, que fazem parte de uma periferia, né? A gente fala do quilombo periférico, né? Que dá uma formação. E aí, toda essa modificação que eles conseguiram fazer. Também faço parte também do Conselho do Negro, né, de Sorocaba, é onde a gente atua há muito tempo, procurando visualizar que em nosso país, depois de 2010, com aquele terremoto que teve no Haiti, muitos dos haitianos, o que aconteceu com eles? Muitos deles vieram para a nossa cidade, Sorocaba. Eu acho que deve ter aqui em Sorocaba também, porque tem. O Novo Mundo, não sei se pertence a vocês, mas eu já mandei ele tem um outro bairro próximo. Depois eu vou me lembrar, acho que não é Novo Mundo, como que é o nome? Tatiana. No Jardim Tatiana, onde eu tive a oportunidade de estar indo lá, de estar conversando um pouco com esses haitianos. Então são pessoas estrangeiras que estão no nosso país, que também merecem o nosso respeito, porque todo cidadão é cidadão. A partir do momento que você, mesmo sendo estrangeiro, que você esteja aqui no nosso país, você passa a ser o nosso cidadão também. Então a gente tem que tomar o cuidado em conta desses daí, né? E aí, como literatura, né, como filmes, é legal vocês assistirem Kirikou, né, que é um desenho muito legal, mas que fala um pouquinho dessa história também da africanidade, como que é a África, né, e aqui dentro do país. Macunaíma também, mas acho que eles não podem assistir ainda, eles são menores, né? Tem HQ. Tem HQ. Aqui na escola tem o HQ. Tem, né? Chica da Silva. Então são coisas que você começa, e você pode também, né, atualizar, né, e tá vendo, assistindo. O Menino que Descobriu o Vento também. Sim. É uma coisa muito legal. Porque aí, em cima desse filme, vocês podem fazer depois maquetes, fazer teatro, fazer ilustrações mesmo, poéticas, né, com poesias. Então são coisas assim que a gente começa a ver e estudar essa africanidade dentro da nossa escola. E permeia praticamente dentro desse conhecimento um pouco que cada professor também tem que ter essa responsabilidade. Porque se esse professor, né, mesmo de matemática, mesmo de física, mesmo de química, de biologia, quando esse professor, eu não sei tal coisa, mas se todos os professores se unirem, se juntarem, tal coisa assim, tenho certeza que vocês vão conseguir, né, porque a gente pensa assim, num feriado tão longo, mas que a gente não pode ficar pensando só em feriado 20 de novembro. Porque ser negro no país não é só 20 de novembro, não é somente 13 de maio, né? E nós não temos esses alunos que também, ou que se reconhecem, ou que não se reconhecem enquanto negros, só nessas duas datas. Então é importante inseri-los
em todo o contexto, no ano todo, né? E colocando suas histórias, e trabalhando dentro da sua matemática. Mexer com você. Como é que é o nome? Pitágoras, né? Quando a gente fala, né? Dessas teorias, né? Então acho que seria isso daí, minha gente. Tá bom? Minha fala. Bom, queria agradecer, né, a fala da Marilda, a presença dela e toda essa troca. Eu acredito que a gente vai ter vários momentos, né, para a gente poder vivenciar na prática, né, muito do que eu acho que ela deixou aqui pra gente, muitas sugestões, né, para a gente poder ir experimentando aí nesse nosso processo, desde o ensino fundamental até o ensino médio. Então acho que essa conversa que a gente teve desde o período da manhã, estendendo para o período da tarde, a questão da afro-brasilidade, da africanidade, ela é muito rica, e rica no sentido de que não é só uma fala agora, né, mas um convite para que essas portas se abram. Bom, então, quero agradecer também a presença de todos os alunos, de todos os professores que participaram desse momento com a gente. E eu acho que por hoje, né, a gente encerra o nosso sarau e a combinância ela segue depois na sala de aula com os professores, tá bom?